da sorte, né? E ele especifica a vida do Bill Gates. Aí ele fala assim, o Bill Gates, ele teve sua parcela de sorte. Porque na infância dele, ele foi estudar na única escola que tinha um computador em todo, enfim, da parte dos Estados Unidos ali que ele morava. E ele aproveitou essa sorte. Então ele teve contato com, enfim, aquela tecnologia, estudou, se desenvolveu, até que no futuro, né, criou lá a Microsoft. E quando a gente olha isso para a nossa vida, às vezes a gente passa por um momento de sorte e não identifica. E às vezes a gente fala, não, foi 100% meu. Claro que tem a parcela, como o Vinícius mencionou, da gente estar preparado, mas tem que vir um encontro relacionado a uma sorte. E aí, do outro lado, ele fala exclusivamente do azar. E ele fala que o azar também existe. Porque nesse exemplo do Bill Gates, ele tinha um melhor amigo, não vou recordar o nome agora, que era mais inteligente do que ele em questão de computador e tudo mais. Só que ele teve o azar, porque ele foi escalar uma montanha na época e morreu. E a chance de morrer justamente lá na época era tipo 1 em 30 milhões, alguma coisa assim. Fala, o azar também existe, entendeu? Então, é bom a gente mencionar isso para algumas pessoas olharem e falar assim, pô, eu sei que eu tenho que estar preparado. Eu sei que eu tenho que me desenvolver e quando eu me deparar com a sorte, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Porque quantas pessoas perderam a chance de mudar de vida porque não estavam preparadas, porque não estudaram? E também tem o... Quer falar? Não, pode falar. Também tem o azar do... Eu costumo falar uma frase que é a melhor coisa que não me aconteceu. Porque nessa época, por exemplo, logo que eu me formei, eu lembro que eu apliquei para uma academia de treinamento funcional. Na época eu estava bem começando e para ser nutricionista de lá. E aí era um salário de 2,5 e eu falo, na época, né, sei lá, 2,5 seria 3, alguma coisinha hoje, numa cidade do interior. Eu lembro que eu falei, caramba, vou financiar meu apartamento. Era uma coisa... Custo de vida era baixo? Naquela época, 10 pau em Rio Preto era muita grana. Muita grana. Você estava muito bem. Você viajava. Era o rei da cidade. É, estava bem, estava bem. Eu não conhecia ninguém que ganhava isso. Entendi. E aí eu apliquei pra lá e tal, fiz a entrevista e tal, e não fui selecionada. Eles pegaram uma outra menina, fiquei entre ela, ficou entre mim e ela e tal. E aí, tá. E eu fiquei tristona, fiquei muito triste, nossa, fiquei arrasada. Falei, caramba, eu fiz a faculdade pensando em esportiva, eu ia encaixar tão bem ali, eu queria tanto e tal, e fiquei mal. E aí fiquei mal, mas durou pouco também, porque a gente levanta. Mas aí, tudo que aconteceu depois, eu só pensei, se eu tivesse conseguido aquela vaga, eu estava enrolada. Porque eu nunca teria feito tudo o que eu fiz depois. Então, essa coisa de mastigar aquele problema, aquele azar, e falar, tá, esse é meu azar, dá ele aqui pra mim. Deixa eu comer ele com farinha, exato. Deixa comigo. Porque até pra surgir aquela sensação que você estava dizendo, que é a sensação de repúdio daquele momento. Então, mesmo esse azar consegue ser transformado numa coisa boa se o pensamento estiver alinhado. Concordo. Na realidade, você tem que sempre pensar que o que a gente não controla não é o que vai influenciar e determinar o seu futuro. O que a gente não controla pode ajudar, pode atrapalhar, mas o seu lugar é aqui. Então, se você tivesse ido para lá, você não estaria aqui. A gente percebe que essa questão das pessoas, às vezes, também tem que deixar bem claro, o pessoal que está vendo, que não é para depender de sorte ou de azar, né? É para estar preparado para quando vir. Porque na escola do Bill Gates, não tinha só ele de aluno, tinha várias pessoas. Exatamente. E ele que fez o esquema. Porque na KPMG, quando a gente era auditor, ou na nossa quebrada, não tinha só a gente que acessou um livro, que fez faculdade, muitas pessoas, e a gente que está aqui. Então, essa é a importância de entender que se tiver uma adversidade, como você disse, usa ela e come com farinha, amassa, resolva. Eu acredito que os momentos mais difíceis são o que, de fato, a gente mais evolui. Né? E mais, eu acho que os momentos mais difíceis é aquele que a gente olha e fala, porra, eu não queria estar aqui e eu me recuso a voltar a estar aqui. Eu nunca mais quero viver isso. Essa frase já saiu da minha boca muitas vezes. Eu lembro que a gente falava, eu nunca mais vou andar de busão. Eu ia falar isso agora. Eu nunca mais vou andar de busão, nunca mais, mano. O ônibus lotado, chuva, de social, indo pro banco, sapato tinha que fazer abrindo. a barba. Pô, não dá, mano. Nunca mais vou ficar... E graças a Deus... Graças a Deus. E o nosso esforço rolou. Porque se a gente se conformar e estabilizar aquilo, beleza, você vai morrer daquele jeito. Ou você é inconformado e muda, ou esquece. Não tem como a gente querer resultados diferentes ou querer viver a vida que o outro está vivendo se a gente está fazendo um básico, o mínimo. Exatamente. E Lara, como que você começou a lidar, né? Que você falou uma parte. Quando você começou a ganhar dinheiro, no primeiro momento ajudou meio mundo, gastou, tudo mais.
E depois, como que foi o aprendizado disso, né? Você falou, porra, mano, tô gastando tudo aqui, preciso guardar, quando você conversou com o Perino e com a Malu. E a partir disso, né? Quais foram as decisões? Você falou, mano, vou parar de gastar com A, B e C, vou fazer mais dinheiro. Como que foi essa parada aí? Isso é uma coisa que também vem do meu padrasto, que era não ter foco em economizar. O foco é fazer mais dinheiro. Boa. Porque é uma energia que você precisa direcionar. Então, ou eu paro para contar quantas coisas tem aqui e como eu lido com elas, ou eu vou usando e vejo como eu uso esse mesmo tempo para ver como eu ganho mais dinheiro. Então, esse era um pensamento que meu padrasto tinha mesmo, a gente vivendo na Pindaíba, que eu lembro que ele tomou uma decisão, uma época que a galera em volta falou assim, a gente arrumou uma faxineira uma vez por semana. Só que era uma casa toda quebrada e a gente não tinha dinheiro. E as pessoas falavam, você tá louco, você arrumou uma faxineira? Mas ele falava, eu preciso de você e da tua mãe trabalhando nisso aqui. Então, vocês não vão limpar a casa nesse dia, vocês vão fazer isso daqui. Vai destinar sua energia, seu foco para outra coisa. Então, se o foco tivesse em economizar, a gente nunca teria contratado uma faxineira. Coitada, depois até usamos o cartão dela, não pagamos. A pobre da moça. Eu não sei, eu era criança, não sei direito como é que ficou, mas foi uma coisa coitada, assim. Mas o pensamento estava certo, que era a gente vai fazer mais. Aí, a limitação, o economizar, a limitação se dava pelo momento. Porque nós temos só R$5. Então, o que dá para comprar? Então, não é que a gente estava pensando, vamos comprar para comer algo que dê R$5. Não, a limitação se dava pelo fato. A gente só tem R$5. Então, dava para comprar um joelho de porco, dava para comprar um refrigerante, um suco daquele de saquinho, e dava para comprar um pouquinho de pão. Era isso. Mas a limitação se dava porque só tinha R$5 na mão. Mas ele nunca olhou para esses R$5 e falou, vamos gastar só 3? Isso não tinha. Entendi. O lance é, vamos comer, a gente vai ficar bem. Então, vamos aproveitar o que tem aqui e focar em fazer mais depois. E isso foi uma das histórias que eu mais gosto, e ela tá até nos meus destaques, num videozinho de que antes era GTV, agora mudou. Mas eu lembro que a gente estava morando numa casa que não tinha mais luz. E isso que meu padrasto, apesar de tudo, também tinha um lado trambiqueiro, que quando cortou a primeira vez, ele foi lá e fez o gato. Aí cortou a segunda vez, botaram um negócio, ele foi lá, tirou o lacre e tal. Cara, chegou num ponto que eles foram lá e tiraram o relógio. Não tinha relógio. Nossa. Aí ele foi lá e ligou no poste. Cara, era uma coisa zoada, assim. E aí nessa casa, se não me engano, foi nessa casa também, chegou num ponto de cortar a água. Porque a água é muito depois, né? Você tem que vacilar demais. E foi uma casa em que a gente não pagou aluguel também por muito tempo. E um dia a gente chegou e nossas coisas estavam jogadas na calçada, todas. E 2 baita cadeados, assim. Então, a gente vivia nessa casa e ele e minha mãe, né? Eles são... Ele era, minha mãe ela é cristã, eles frequentavam a igreja evangélica e tal. E era, inclusive, uma igreja bem complicada, que todo o pouco dinheiro que entrava, a gente dava lá, porque, né, tinha essa pegada de ter que dar tudo e tal, não sei o quê. E aí, uma vez, teve essa campanha de dar tudo e tal, e a gente tinha... Essas que aparecem na TV? Essas dá o seu tudo, dá o seu tudo e tal. O nosso tudo era bem pouco, mas deu, então vendeu um sofá e vendeu uma geladeira, que era tudo que a gente tinha, e entregamos lá. Todo mundo assim, ó, todo mundo, vamos mesmo. Ninguém em casa falava, não, tá todo mundo no amor. E só que daí no dia seguinte, no outro, não tinha mais nada, tal. A gente passou uns 2 dias sem comer, naquela casa assim e tal. E meu padrasto, a gente foi na igreja naquela noite, meu padrasto foi falar com o pastor depois e falou pra ele, olha, pastor, a gente tá aqui, tá no amor, fizemos e tal, não sei o quê, mas, cara, tô passando uma baita dificuldade lá em casa, não sei o que eu faço e tal. E o pastor se tocou com a história, ficou tocado com a história e deu R$50 pro meu padrasto. E por muito tempo, inclusive, a gente fez uma piadinha de que ele era o único cara que tinha tirado o dinheiro daquela igreja em vez de só colocar. Uhum. E ele pegou esses R$50, sentamos então em casa, eu, minha mãe, meu irmão mais velho, depois de mim, que até o momento era só ele, e o meu padrasto, ele disse assim, ó, nós podemos pegar esses R$50 aqui, comprar comida, comer, e um abraço, ou a gente pode comprar alguns ingredientes para fazer alguma coisa, vender e fazer mais dinheiro. Sem titubear, minha mãe e eu falamos, vamos fazer. E aí ele mexia com coisa de padaria, de confeitaria e tal, a gente foi lá e comprou os ingredientes para fazer uma bala de coco, bala gelada. Uhum. E então eu lembro da cena, né? As caixinhas de leite de coco, o açúcar e tal. E ele começou a fazer aquela bala, tal, e fazendo lá num mármore. E essa bala de coco é uma massa que você pendura ela, se você põe ela assim num gancho, na parede, qualquer gancho, e puxa, e põe de novo, puxa, e põe de novo, puxa, e vai fazendo isso até dar o ponto. Uhum. E aí, na primeira... E todo mundo, assim, eu e minha mãe sentadas do lado, acompanhando, né? Vendo aquilo, vai virar, né? Na primeira vez que ele deu aquela puxada na bala, a massa estava errada, açucarou. Virou uma espada na mão dele. Nossa.
Os 50 reais estavam na mão dele, a gente não ia conseguir vender. E aquele torrão de açúcar foi o que nós comemos pelos próximos dias. Eu e meu irmão, felicíssimos, porque na nossa cabeça a gente estava jantando bala, então estava ótimo, comendo doce. E eu lembro da cena, a gente no chão, não tinha mesa, uma vela e aqueles torrões de açúcar e a gente comendo aquilo. Em nenhum momento, minha mãe virou para ele e falou: olha o que você fez, seu merda, você fez errado, podia ter comprado. Isso foi uma coisa muito chave, sabe? Ele tinha do lado dele uma parceira. Minha mãe sempre foi muito parceira, então a briga em casa era assim, tinha uma salsicha só, a briga era come você.